Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um devocional do Guia Tempo com Deus da Igreja Batista em Dom Pedro. E no devocional de hoje, dando sequência a uma nova série que nós iniciamos no anterior, tratando sobre o tema O Cristão e a Comunicação, hoje nós vamos tratar do subtema A Importância das Palavras. No devocional anterior, vimos que Deus criou as palavras com um fator, com uma importância muito significativa. Ao observarmos a comunicação na perspectiva da criação, nós vamos perceber que Adão e Eva também falam. Apesar de óbvio, é necessário ressaltar a importância da fala. Eles podiam compartilhar com o outro os seus pensamentos, seus desejos, suas emoções. Eram como Deus. Podiam falar. Ao lhes dar esta habilidade, Deus estava definindo o formato da vida de Adão e Eva. Não há nada de que dependamos mais, irmãos, do que da nossa habilidade de dar e receber informações. As palavras conduzem a nossa existência e os nossos relacionamentos. As palavras modelam nossas observações e definem as nossas experiências. Passamos a conhecer realmente as pessoas por meio das palavras, por meio das nossas conversas. Por ter nos criado com a habilidade da fala, Deus não apenas nos separou do restante da criação, mas determinou a natureza de nossas vidas e de nossos relacionamentos. Quer aprender? Fale. Escute. Quer ter um relacionamento? Converse com pessoas. Escute. Fale. Quer um emprego? Procure conversar. Procure se relacionar. Escute. Fale. Quer adorar? Escute, fale. Quer contribuir para o corpo de Cristo? Escute, fale. As pessoas se comunicam. É a natureza da nossa existência. O ser humano tem esta capacidade, esta habilidade dada por Deus. As palavras afetam todas as outras coisas que fazemos, como serem criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1, havia simplicidade e beleza no mundo da comunicação humana. Não havia conflito na comunicação. Tudo era falado e refletia a glória de Deus. Não havia discussões, mentiras, nem palavras carregadas de ódio, nem impaciência, nem palavras que expressavam irritação. Não havia gritos, não havia condenação, julgamentos, não havia palavras carregadas de orgulho, nem palavras enganosas. Só havia palavras verdadeiras, palavras faladas de maneira bondosa, amorosa. Toda a palavra alcançava o padrão do exemplo projetado por Deus. Mas, infelizmente, o mundo de Gênesis 1 já se foi há muito tempo. O pecado entrou no coração do homem e isso, infelizmente, corrompeu esta habilidade que o ser humano recebeu de Deus. O maravilhoso dom da comunicação se tornou fonte de muito problema, de muito pecado, de muito sofrimento. Muitas vezes os seres humanos falam e ignoram o projeto de Deus, destruindo o que Ele fez. Enquanto olhamos maravilhados para Gênesis capítulo 1, temos de olhar para frente, para o dia em que nós vamos voltar a nos comunicar com perfeição na presença do nosso Pai. Seremos, então, de fato, como Ele é. Esta é uma promessa que o Senhor Jesus
nos deixou. Há mais uma coisa que nós podemos aprender em Gênesis 1 sobre palavras. As palavras definem, explicam e interpretam. Mesmo vivendo em um mundo perfeito e sendo pessoas perfeitas, naquela ocasião, Adão e Eva precisavam de que Deus falasse com eles. Seu mundo precisava de definição. Eles precisavam entender a si mesmos e entender a vida. Tudo precisava ser interpretado. E para isso, Adão e Eva eram dependentes de Deus. Eles não conseguiriam descobrir as coisas por si mesmos. Eles precisavam de Deus. Quaisquer descobertas que eles fizessem sobre o mundo e suas vidas precisariam ser explicadas e definidas pela palavra de Deus. Palavras interpretam. A comunicação humana, assim como a comunicação de Deus, existe para organizar, para interpretar, para explicar o mundo ao nosso redor. Falamos porque queremos saber. Para saber, precisamos falar. Palavras têm valor porque a interpretação tem valor. O modo que interpretamos a vida determina como vamos responder a ela. Em Gênesis 1, nós encontramos um modelo de comunicação perfeita. E o que devemos aprender de nossa consideração sobre comunicação aqui em Gênesis 1? Primeiramente, nossas palavras pertencem ao Senhor. Ele é o grande orador. Deus destrancou as portas da verdade para nós usando palavras como sua chave. A única razão que nos capacita ou nos leva a entendermos qualquer coisa é que Ele falou, Deus falou. As palavras pertencem a Deus, mas Ele as emprestou a nós para que possamos conhecê-lo e sermos usados por Ele, isto é, glorificá-lo aqui na terra. Isso significa que as palavras não nos pertencem. Toda palavra que falamos tem de estar dentro do padrão de Deus e de acordo com o seu projeto para nós como seus filhos. As palavras devem ecoar o grande orador e refletir a sua glória. A fala foi criada por Deus para o seu propósito. As nossas palavras pertencem a Ele. Eu quero encerrar trazendo alguns exemplos sobre isto. Eu queria destacar Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Aqui nós encontramos frutos de conversas no padrão de Deus. Aqui é o fruto do Espírito. E estas qualidades devem ser evidenciadas no nosso modo de viver. Portanto, eu quero encerrar fazendo uma avaliação das nossas vidas, das nossas conversas, das nossas falas. A minha conversa com os outros conduz a resoluções de problemas de modo bíblico, e é fato que todos nós enfrentamos conflitos regularmente, frequentemente. 2. A minha conversa tem uma postura de unidade, e uma das qualidades do cristão, ou uma das bem-aventuranças que o Senhor Jesus destacou, é sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 3. Suas palavras, ou as minhas palavras, encorajam as pessoas a serem abertas e honestas sobre seus pensamentos e sentimentos. Muitas vezes, quando estamos conversando com outras pessoas, não nos sentimos à vontade para abrir o nosso coração, e muitos de nós nos relacionamos com falsidade
porque não nos sentimos à vontade. Isso não é saudável num relacionamento cristão. 4. Você é acessível e receptível ao ensino ou defensivo e se protege quando conversa com os outros? 5. A sua comunicação é saudável nos principais relacionamentos da sua vida, por exemplo, com teu cônjuge, com teus filhos, com as pessoas mais próximas do teu círculo de amizade? 6. Sua conversa encoraja a fé e crescimento espiritual e pessoas que estão à sua volta? 7. Você conversa com as pessoas para desenvolver relacionamentos com elas ou só conversa para resolver problemas em momentos de conflitos? 8. Você usa palavras humildes e honestas para confessar quando peca e palavras de sincero perdão quando os outros pecam contra você? 9. Suas palavras refletem uma disposição de servir os outros ou uma demanda que eles sirvam a você? E por último, ao enfrentar os conflitos da fala, você o faz com o reconhecimento do Evangelho, isto é, o perdão de Deus, sua graça, que dá capacitação e a obra santificadora do Espírito Santo? Examine o seu coração e vamos deixar que o doce Espírito, o perfeito conselheiro, nos ajude a andar na presença do Senhor. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.